Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje vai ser em um formato diferente, porque eu estarei compartilhando o testemunho do meu encontro com Deus com vocês. E dentro desse assunto eu quero enfatizar um tema muito importante, que inclusive é o título desse vídeo: Adolescente cristão, não se envergonhe do Evangelho. Mas antes de abrir o meu coração para vocês e compartilhar o meu testemunho, eu gostaria de ler o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde Paulo diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Esse versículo ele me tocou muito quando eu li, porque Paulo ele já inicia no primeiro capítulo mesmo do livro de Romanos, dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. Após isso, ele explica o porquê e diz que porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Lendo esse versículo me trouxe o entendimento de que Paulo ele compreendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele. Propósito esse que é viver o Evangelho, mas também anunciá-lo. Eu era uma adolescente, cresci, né? Nasci em berço evangélico, em berço cristão, e sempre fui ensinada, desde pequenininha, a buscar o Senhor. Eu tinha ali um conhecimento básico, assim, sobre a Bíblia, sobre quem era Deus. Os meus pais me levavam sempre na igreja, né? Só que teve um período ali da minha pré-adolescência e adolescência que eu simplesmente quis, sabe, meu coração ele quis conhecer coisas novas. E isso foi meio que contra ao que os meus pais tinham me ensinado, né? Então, foi um período onde eu nem vivia e nem anunciava o Evangelho. Então, assim, ia em culto, os meus pais continuavam, né, me ensinando sobre a palavra de Deus e sendo exemplo também dentro da minha casa, sendo os meus principais exemplos de cristão mesmo. Teve essa fase, né, meio que onde o meu coração ele quis conhecer coisas novas. E aí foi um período onde eu conheci novos pré-adolescentes ali, mais ou menos na minha idade da escola, né? E foi exatamente esse período mais complicado, porque eu me deixei influenciar facilmente por essas pessoas, pelos meus colegas de escola. A maioria, assim, acho que todos viviam o contrário daquilo que os meus pais me ensinavam. Então eu olhava para as atitudes deles e queria fazer igual. E era realmente influenciada mesmo. E foi um bom tempo vivendo nessa vida de influência, querer fazer as coisas que eles faziam, falar o que eles falavam, ouvir o que eles ouviam, enfim. E além disso, eu também tinha uma constante dependência de aprovação dessas pessoas. E aí que entra o fato de que durante esse tempo eu me envergonhei do Evangelho, sabe? Então eu me escondia por trás de uma máscara, por trás de uma pessoa que eu não fui chamada, não fui criada para ser, para que agradasse aquelas pessoas, né? Para que eu estivesse incluída ali no grupinho daquelas pessoas. E eu pensava que se eu fosse diferente deles, que é o que eu fui chamada para ser, eu seria excluída, seria motivo de chacota na escola. Enfim, tinha essas preocupações, né? Esses medinhos, assim. Que eu pudesse evitar de falar que eu era da igreja, eu evitava. As pessoas que estudavam comigo há bastante tempo sabiam disso, né? Porque em algum momento ali eu compartilhava. Só que as minhas atitudes, elas não demonstravam isso. Eu não vivia como uma pessoa que é cristã, que vive o Evangelho de Cristo, né? E eu queria viver como eles, achava bonito, achava legal. E foi uma fase, assim, da minha vida onde eu mais me senti vazia, sabe? Buscava essa aprovação das pessoas e eu era uma pessoa também muito carente de atenção. Então, quando não era suprida essa carência, me frustrava muito, muito, muito. Foi um tempo onde eu me machuquei muito em relação a isso.
e tentava realmente me incluir, estar no meio de grupos que não eram os grupos que eu deveria fazer parte, sabe? Não de uma forma ali pra conviver e compartilhar coisas e ter uma conexão muito forte com aquelas pessoas, mas mesmo assim eu insistia naquilo. Então os meus pais, foi um período muito complicado pra eles, porque eles estavam ali, pai, né, sempre dá conselhos, e eu tava naquela fase de não escutar, deles aconselharem e entrar no ouvido e sair no outro, literalmente. Eles falavam, olha, toma cuidado com tal amizade, toma cuidado com certa influência, só que eu nunca escutava, né, gente? Então eu achava que sabia o que era melhor pra mim. E foi aí que eu caí mesmo nesse engano, sabe? De achar que eu sabia o que era melhor pra minha vida. Tendo que, entre os meus 10 a 13 anos de idade. Como assim, né? Como que é uma criança, né? Uma pré-adolescente vai saber o que é melhor pra si. Mas aí meus pais continuaram, né, naquela luta ali, firmes em oração pela minha vida, né? Oravam muito por mim, oram até hoje. Mas principalmente naquela época. Quem é filho aí de pais cristãos vai entender o que eu vou falar. Foi um período onde meus pais, eles sempre foram, né, muito firmes em oração. E meu pai compartilhou comigo depois que ele orava a Deus, pedindo para que o Senhor mostrasse as coisas para ele, para que Deus revelasse as coisas ao meu pai em relação à minha pessoa, em relação às atitudes que eu tava tendo, que poderiam me afastar de Deus, para que ele pudesse me alertar, me aconselhar e de forma um pouco mais específica, sabe? Para que realmente entrasse na minha cabeça que era algo que não tava entrando até determinado momento, né? Então, gente, sério, foram inúmeras conversas que os meus pais tiveram comigo, de sonhos que eles tiveram, e exatamente, tipo assim, se eu tinha feito algo ali naquela semana que poderia me afastar muito de Deus, que se eu continuasse fazendo, Deus ia lá e revelava aos meus pais em sonho. E aí eles vinham, falavam, Esté, senta aí que vamos conversar. Aí quando falava assim, eu já sabia, né? Já me tremia todinha, falava, meu Deus, lá vem. Lá vem. Ô, gente, sério, agora eu dou risada, mas é realmente uma situação que era muito triste, muito mesmo. E aí, eles falavam, né, justamente o que eu tinha feito, justamente. E Deus mostrava assim, exato. E aquilo ali no momento me fazia chorar, eu sentia medo, né, pensava, meu Deus, não vou fazer isso mais, porque se eu fizer, Deus vai mostrar pros meus pais. Só que assim, era influenciada a fazer novamente e continuava. Um ciclo que parecia não ter fim. E se tornou algo muito cansativo, até para os meus pais também, de ficar sempre conversando a mesma coisa comigo e parecia que não resolvia nada. E aí, gente, eu até lembro que durante essas revelações, né, essas conversas que meu pai tinha comigo, onde ele falava que Deus tinha revelado pra ele, e pra minha mãe também, né, eu questionava Deus por isso, sabe? De Senhor, por que o Senhor tá mostrando essas coisas pros meus pais? Por que dessa insistência? Por que disso? E eu ficava brava, eu ficava, não, meu Deus, não é pra mostrar. E naquela época eu não entendia, né, o porquê, digamos, dessa insistência, assim, de Deus, de estar ali sempre mostrando e direcionando os meus pais da forma correta, me aconselhar a estar ali, sabe, sempre ali no meu pé, falando, ensinando. Só que eu não entendia isso. Naquela época eu até questionava ele, justamente por mostrar as coisas para os meus pais. Aí foi um bom tempo dessa forma, até que meu pai chegou assim, no ápice, no limite mesmo, que ele teve a última conversa comigo. E foi exatamente essa conversa que, assim, mudou completamente a minha vida, a minha forma de pensar. Foi mesmo uma virada de chave para que eu passasse a viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Então ele chegou, né, numa dessas aí, de ter tido uma revelação,
pra conversar comigo. Eu lembro exatamente do dia, eu só não sei a data em específico. Se eu não me engano, foi novembro de 2020. Eu acho que foi nesse ano. Acho que foi 2020. Novembro de 2020. Aí eu lembro exatamente do dia que eu tava lavando louça. E a casa que eu morava era aquelas com cozinha americana, que tem uma bancada que divide a cozinha da sala. Eu tava lavando a louça, né, tranquila, de boa. Até que eu percebi, assim, que meu pai, ele tava meio estranho. Aí ele tava sentado no sofá bem na minha frente, né. Aí ele tava meio estranho, assim, eu falei, meu Deus, será? Será que hoje vem mais um chacoalho, assim, de Deus pra minha vida? E realmente, eu tava quase terminando ainda de lavar as louças. E ele foi e falou assim, Sté, eu quero conversar com você. Aí eu, meu Deus. Igual aquele meme daquela senhora. Meu Deus. E aí já pensando, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz essa semana? O que que eu tô fazendo? O que que Deus revelou pra ele? E assim, foi realmente algo que eu nem imaginava, né? Que Deus revelaria. Tanto é que era algo que eu não tinha nem conhecimento de que havia algo maldoso e maligno por trás. Deus deu um direcionamento que, gente, na minha cabeça eu pensava, meu pai nunca ia conseguir achar aquilo, ver aquilo, sabe? Só que achou. E aí, ele foi, me mostrou, conversou comigo. Só que assim, como ele tava num limite dele, assim, e ele teve aquela revelação, ele falou assim, me dá um sinal. Me dá um sinal, assim, se eu devo conversar com a Esther em relação a isso, em relação a essa revelação, porque eu tô cansado. E realmente, gente, meu pai tava, tadinho. Não só ele, né? Minha mãe também tava, assim, já cansada dessa situação de sempre falar, 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 falar. E eu nunca escutar. Aí já vou abrir um parêntese aqui. Você, adolescente cristão, escute os seus pais. Eu tô falando muito sério. Escute. Seu pai falar, não faz, não faz. Seu pai falar, sua mãe falar, não vai, não vai. Ah, que aquela amizade ali não é boa pra você. É porque não é. Então escute seus pais. Mas voltando. Aí meu pai pediu um sinal, né, se deveria conversar comigo. Essas provas, digamos assim, que ele tinha em mãos pra conversar comigo, era algo relacionado a uma foto que uma pessoa tinha tirado. Aí essa pessoa foi e falou que eu tinha que fazer alguns gestos próximo ao meu olho, assim, que não ia mostrar o meu rosto todo e que só ia mostrar partes específicas. Era tipo detalhes, sabe, do rosto de pessoas que ela tava querendo tirar foto. Beleza, tudo lindo. Aí eu não gostei das fotos, falei, não, não posta porque tá feio. Não gostei. Aí ela foi e postou, né, nesse perfil. Passaram uns dias até que meu pai conseguiu acesso a essas fotos. E, gente, assim, de uma forma impossível. Meu perfil nessa época, ele era privado. Justamente pra postar o que eu quisesse. E sabe naquela parte onde você escolhe a opção que as marcações que as pessoas fazem em fotos com você apareçam no seu perfil? Pois é. Tinha, né, o Instagram dessa pessoa ali com essas fotos. Só que assim, meu Instagram era privado. Meu pai não conseguia ter acesso a essas fotos pelo meu Instagram. E pra ele ir lá pesquisar o Instagram da pessoa, achar esse Instagram de fotos e achar essa foto, também, tipo assim, já seria algo meio que impossível. Só com direção mesmo de Deus pra conseguir achar. E ele também não seguia essa pessoa, não tinha, né, nenhum contato, assim, em rede social com essa pessoa. Então, seria algo que, aos meus olhos, realmente impossível dele encontrar. Então, ele levou, né, as provas ali, que comprovou realmente que ele tinha achado. E na hora eu já fiquei, meu Deus, como é que meu pai conseguiu encontrar isso, essas fotos? Aí ele falou que era pra eu tomar cuidado, porque ele tinha pesquisado sobre aqueles gestos em específico. E Deus revelou pra ele que havia algo maligno ali por trás. E que, eu até falei com ele, falei que eu não sabia. Ele falou, eu sei, só que você precisa tomar cuidado em quem você ouve, o tipo de proposta que você aceita.
Fui, concordei. E sobre o sinal, gente, lembrem que eu falei, né, que eram fotos com gestos no olho. E esse olho era o olho direito. Aí, nesse sinal que meu pai pediu, no outro dia eu acordei com um terçol justamente no olho direito. Justamente no outro dia, assim. Ele fez uma oração no dia anterior e no dia seguinte eu acordei com um terçol no olho. Que é aquele... Não sei explicar, mas vocês sabem o que que é, né? O olho ficou mega inchado, coçou, coçou, coçou muito. E foi sofrido, foi sofrido. Ali ele teve a confirmação, né? Tipo assim, pediu uma confirmação no dia anterior. Seria muita coincidência se não tivesse ligação, né? Ele falou, não, vou conversar. Aí foi, conversou e falou também desse sinal que ele tinha pedido. E ele falou, aí olha o que justamente aparece no seu olho um dia depois. Aí eu fiquei chocada. E chorei muito, gente, chorei muito. Ele me aconselhou em relação a outras coisas também que ele tinha tido revelação. E aí me aconselhou, falou que aquela ali seria a última vez que ele conversaria comigo, porque ele já estava cansado, esgotadíssimo de conversar comigo e eu não escutar. E ali eu chorando, 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 chorando. E eu já vinha de semanas com aquele vazio, sabe? Com aquele sentimento muito ruim dentro de mim de que havia algo de errado nas minhas atitudes. Só que eu nunca tomava uma decisão radical, justamente pelo medo que eu tinha de ficar sozinha, pelo medo, sabe, pela aquela constante dependência de aprovação dos meus colegas. Então isso me prendia muito, porque eu queria ser igual, eu queria fazer igual. E me ver sendo diferente era um pesadelo pra mim. Eu pensava, meu Deus, como? Eu queria me imaginar dessa forma, sabe? E aí, depois dessa conversa, um dia depois, meu pai foi trabalhar e ele me levava pra casa de uma pessoa da minha família que eu ficava enquanto eles trabalhavam. E na noite anterior eu já tinha chorado muito, né? Chorado muito, muito mesmo. Fui dormir chorando, pensando em tudo que ele tinha me falado, nas atitudes que eu tava tendo. E veio aquela angústia, sabe? E aquele sentimento de, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Até que eu cheguei na casa dessa pessoa e as pessoas que moravam ali falaram, meu Deus, você tá com o olho inchado, você tá com alguma coisa? Eu falei, tô com um terçol no olho. Fui pra aquele dia que foi assim, gente, a manhã daquele dia foi angustiante. E eu com aquele sentimento de sabe, aquele vazio e querendo chorar, chorar, chorar. Só que tentando esconder pra que ninguém ficasse me perguntando nada. Só guardei aquilo pra mim e falei, não, tá tudo bem. E querendo chorar, né? Querendo, sabe, desabafar com alguém. Só que eu não sabia quem seria a pessoa certa pra eu fazer isso. Porque não tinha ali, né? A pessoa certa não estava ali de acordo com o que eu estava vendo, né? Até que chegou um momento assim que eu falei, não, essa pessoa que eu vou desabafar é Deus e eu preciso orar. E, gente, foi a primeira vez, assim, que eu tomei essa atitude, sabe? De, não, vou conversar com Deus e eu vou abrir o meu coração. Eu orava, fazia orações sim, só que algo muito superficial, entende? E aquela ali foi acredito que foi a primeira oração, assim, que eu fiz, onde eu abri o meu coração mesmo pra Deus. E foi uma oração sincera, sabe? Falei, não, tenho que tomar uma decisão na minha vida, uma decisão radical, porque eu não quero viver como estou vivendo mais. Fui e falei, preciso orar. Aí tentei analisar o contexto, né? O cenário onde eu estava. E assim, o lugar mais improvável que alguém possa fazer uma oração foi o lugar onde eu fui. Porque, tipo, a pessoa olha pro redor, dentro de uma casa, e pensa, vou orar no quarto, vou orar numa sala, vou orar, enfim, na varanda, em qualquer lugar. Só que aí o único lugar que eu achei que eu teria realmente privacidade seria o banheiro. Eu falei, vou orar no banheiro, mas tem que ser o banheiro mesmo. E aí, desabei, né? Coloquei o pé pra dentro do banheiro e comecei a desabar em choro. Chorei, chorei, chorei. Joguei tudo que tava entalado pra fora, sabe? Com as minhas lágrimas. E aí, fiquei naquele chororô ali. Até que, gente, sério, fico até emocionada ao lembrar. Porque o banheiro, né, tinha um espelho assim em cima da pia. E aí eu meio que escorei as mãos assim em cima da pia e olhei pra mim pelo espelho. E aí
eu perguntei pra mim mesma, quem é você? O que você está vivendo? O que você tá fazendo da sua vida? Eu não te reconheço mais. Gente, foi muito forte, foi muito forte. E eu não conseguia... Era como se realmente, sabe, uma essência tivesse sido perdida ali. E eu não conseguia reconhecer a pessoa que era eu mesma que eu estava olhando no espelho. E não conseguia reconhecer aquela imagem, sabe? E ali eu fiz uma oração. Uma das orações que mais marcou a minha vida, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. E ali eu falei, Jesus, hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E falei com ele que eu queria mudança, sabe? Eu queria mudar, eu queria ser transformada. Que eu não queria mais viver como eu estava vivendo. Tava realmente com aquele sentimento de eu preciso mudar, preciso tomar essa decisão radical hoje de te aceitar e também aceitar os planos que o Senhor tem pra minha vida. E ali eu fiz essa oração e gente, sério, eu realmente senti a sensação de um peso saindo das minhas costas. Eu não sei, hoje eu entendo o que foi, né? Mas lá naquele período eu não conseguia nem explicar o que eu tinha sentido, sabe? Mas eu tava lá no banheiro chorando e fiz essa oração. E logo quando eu finalizei essa oração, eu senti algo muito diferente. Parece que o ambiente, ele tinha mudado, sabe? E ali eu realmente senti, gente, sério, parecia que tinha durante muito tempo carregado uma mochila muito pesada nas minhas costas. Pesada mesmo, um peso muito grande. E ali eu senti como que, sabe, realmente aquele fardo, ele caiu completamente no chão. E eu fiquei leve, uma sensação de leveza muito grande naquele momento, uma sensação de paz, e foi incrível. Eu lembro até hoje, assim, de como eu me senti naquele momento. Aí tinha uma janelinha, assim, sabe aquelas é báscula? Acho que é báscula, né? Assim, no banheiro. Aí tinha uma, assim, no box, né? Onde tomava banho. Aí eu olhei pra cima, assim, pro céu e dei um sorrisão, né? Uma alegria passou, realmente, a inundar o meu ser naquele momento. Aí saí, entrei chorando, entendeu? E saí sorrindo, super alegre. E ali eu acredito que foi realmente o dia onde eu encontrei a alegria verdadeira, que é Jesus, né? A alegria verdadeira que é você tomar essa decisão de viver os planos de Deus e não os seus, sabe? Aí fui, tentei ali me recuperar daquele choro, lavei o rosto, fingi que nada tinha acontecido e saí do banheiro. Saí do banheiro. Aí, isso era, tipo, depois do almoço. Aproveitei também para escovar meus dentes. E aí eu fui deitar. Fui ter o meu soninho da tarde, né? Que eu costumava tirar um cochilinho depois do almoço. Aí fui fazer, né? Isso como de costume. E deitei. Aí, lá, né, nessa casa, fui pra um quarto onde tinham duas camas de solteira. Aí tinha uma próxima da parede e outra, tipo assim, abaixo mesmo de uma janela. Aí eu fui pra essa que tava abaixo da janela, né? E aí deitei lá, plena, e fui tirar meu cochilo. Nisso, eu tive a minha primeira visão, gente. E foi muito marcante pra mim. Sabe quando você se lembra de algo que você viveu? Só que não uma coisa só, mas vários momentos que você viveu na sua vida. Aí fica passando aqueles flashbacks, né? Tipo, de várias coisas que você viveu. E foi tipo isso que eu vi, só que não era de algo que eu vivi, mas sim de algo que eu iria viver. E naquele momento eu tive essa certeza. Então eu tava lá, no meu cochilo, né? Que eu acho que não deu nem tempo de dormir direito. Só, tipo, eu fechei os meus olhos e começou a vir tudo aquilo, todas aquelas imagens na minha mente, né? E aí, gente, era lindo, lindo, lindo. Tudo que eu via, sabe? De Deus fazendo na minha vida mesmo. Ali, quando eu acordei, parecia que eu tava escutando Deus falar comigo, dizendo: filha, é isso que eu vou fazer na sua vida a partir de hoje, a partir da decisão que você tomar hoje. E ali foi muito lindo, gente, quando eu escutei isso em pensamento, sabe? Que foi muito forte. Eu recebi a confirmação de que não era nada da minha cabeça, mas sim
uma revelação que Deus estava me dando ali naquele momento. Aí, como a cama estava debaixo da janela, tinha uma vista muito bonita daquela janela. Então, o muro do lado de fora, ele era baixinho, né? Aí, tipo assim, era meio que um morro descendo, o muro não era tão alto, então dava uma visão muito linda do céu. E o céu tava lindo naquele dia, tava bem azulzinho, tava lindo, gente, lindo, lindo. Aí eu lembro de ter olhado assim pro céu, com um sorrisão no rosto, né? E aí eu falei bem assim, Senhor, eis-me aqui. É isso que eu quero viver os teus planos na minha vida a partir de hoje. E aí fiquei arrepiada naquele momento, toda arrepiada. E foi muito emocionante, gente, muito, muito emocionante. E essa foi, assim, a minha primeira experiência com Deus que marcou a minha caminhada com Ele, sabe? Hoje eu estou aqui para testemunhar que realmente Deus, Ele transformou a minha vida a partir dessa decisão. Então, eu deixei de ser adolescente que era dependente pela aprovação dos outros e passei a ser um adolescente dependente da aprovação de Deus. Deixei de ser um adolescente que se envergonhava do Evangelho para ser um adolescente que hoje anuncia o Evangelho. Então, todo aquele sentimento de, meu Deus, as pessoas vão me criticar por isso, já não importava mais. No meu perfil do Instagram eu mudei tudo. Fiz realmente mudanças radicais. Então, tive o meu processo ali onde eu tive que renunciar a muita coisa. Muitas pessoas também. E aí, fui e mudei tudo, gente. Meu perfil no Instagram, mudei foto, mudei biografia, arquivei as que eu tinha postado. Comecei a postar conteúdos cristãos, então eu repostava conteúdos de muitas pessoas, né, que são cristãs. Então decidi mudar tudo, eu tive esse processo de renunciar a muitas coisas, que inicialmente pra mim eu pensei, meu Deus, vai ser difícil, e de fato foi, sabe? Só que quando você começa a renunciar às coisas que você nem imaginava que conseguiria, você percebe que tudo vale a pena, sabe? Que todo aquele sofrimento, digamos assim, vale a pena. Porque, na verdade, quando você pensa em renunciar, aquilo se torna algo muito... Meu Deus, eu não vou conseguir. Só que tudo com Jesus se torna mais leve. A caminhada com Ele, com a presença do Espírito Santo nos seus dias, ela se torna tudo em você mais leve. Então, aquilo que parece ser muito difícil, passa a ser fácil. Porque você entende o propósito pelo qual você tá abandonando certas coisas, sabe? Porque você entende que nada mais importa a não ser Jesus, a não ser a presença dele na sua vida. Vale a pena você negar a si mesmo todos os dias para que assim você consiga, de fato, com um coração quebrantado, sabe? Com um coração sincero, seguir a ele. E durante esse tempo, né, voltou às aulas. Voltei a ter um contato com esses colegas que já me conheciam e que conheciam aquela outra versão do meu antigo eu, né, que eu tinha renunciado ali. E aí foi muito especial ouvir dessas pessoas o quanto eu estava diferente. Então, assim, gente, foi incrível, sério. Eu ouvi dessas pessoas, nossa, Esté não faz isso mais, Esté não fala isso mais, ela tá tão diferente, o que aconteceu? E aí eu falava, é Jesus, é Jesus. E declarava isso, gente, com a maior alegria do mundo. E essas pessoas falavam, eita, glória a Deus, então. Realmente elas passaram a notar isso e eu fiquei muito feliz por estar conseguindo ser luz, sabe? Então foi muito gratificante ver que todo o meu processo ali de transformação, que toda aquela transformação que estava sendo gerada em mim, não estava ali só entre eu e Deus, e só ali no secreto. Então eu orava muito também em relação a ser luz, e oro até hoje sobre isso, para que eu seja diferente nessa geração. Viva o Evangelho, mas também anuncie o Evangelho. Assim como Paulo, ele fez, assim como Paulo, ele disse aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16. Essa Esté que vocês estão conhecendo aqui, essa nova Esté transformada, eu oro para que eu permaneça assim até o fim, até que o meu amado Jesus venha.
Agora eu estarei lendo no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, onde em uma das respostas de Jó a Deus ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em uma outra versão, se eu não me engano, Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. É exatamente o versículo que diz essas minhas duas versões, sabe? Antes a Esther, ela conhecia a Deus apenas por ouvir falar, porque os meus pais falavam, porque eu ouvia as pessoas, na igreja contarem as experiências delas e achava que isso já era o suficiente. Mas quando chegou o momento onde eu tomei a minha decisão de ser transformada e de conhecer a Jesus, eu passei a vê-lo com os meus próprios olhos. Eu passei a ser a pessoa que, ao invés de apenas ouvir as experiências dos outros, eu passei a ser aquela que também vive experiências com ele. Então define, a Esther, o meu antigo eu, e a Esther de agora, a Esther transformada, a Esther que hoje conhece a Jesus verdadeiramente. Agora eu quero te aconselhar, mas antes desse conselho eu quero também ler um outro versículo que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo já diz tudo, Já diz tudo, mas eu quero trazer com as minhas palavras uma explicação desse versículo e também utilizar isso para te aconselhar você adolescente cristão, mas pode ser que você que esteja assistindo seja um jovem cristão que se identificou, seja um adulto também cristão e tá tudo bem, que essa mensagem toque também ao seu coração. Então, Paulo ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não se encaixem ao padrão deste mundo, ao que o mundo tem imposto sobre a sua vida. Não se encaixa a isso, porque você não foi criado para isso. Você foi criado para fazer a diferença, você foi criado para adorar a Deus, você foi criado para conhecer a Ele e torná-lo conhecido também. Então, faça a diferença. Meu conselho principal é: faça a diferença. E como consequência disso, Paulo vai dizer o que você vai receber a partir do momento que você não se moldar aos padrões do mundo. Então ele diz: mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso que Paulo quer nos dizer aqui. Que sejamos a diferença, para que assim nós tenhamos experiências com Deus, para que assim a gente conheça a Ele e experimente, mas também comprove a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a nossa oração deve ser essa, sabe? De não mais a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Não mais os nossos planos, mas sim os planos de Deus. Pois Ele sabe o que é melhor para nós. Isso não quer dizer que você não pode sonhar, que você não pode planejar algo. Não, não é isso. Mas queira que os teus planos, que os teus sonhos estejam alinhados ao coração de Deus, à vontade dele, porque vai ser o melhor para você. Eu acho que um dos maiores erros assim que eu tive em pensamento era achar que eu sabia o que era melhor para mim mesma, mas na verdade não. Eu estava completamente enganada nessa afirmação que eu tinha na minha mente, sabe? De não, eu sei o que é melhor para mim, as minhas escolhas são as certas. Não era essa a realidade, sabe? Mas hoje eu sei que eu sou transformada. Eu tenho, sabe, a presença do Espírito Santo comigo todos os dias. E isso é incrível, incrível mesmo. E esse é o conselho que eu quero deixar pra você, adolescente cristão. Não se envergonhe do Evangelho. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Se te acham careta, porque você ama a palavra de Deus, porque você anuncia a palavra de Deus,
amém, amém, tá tudo bem ser um careta, então, nesse mundo, sabe? Se você é taxado como uma pessoa louca, amém, que você seja louco por Jesus, que você seja apaixonado por Jesus, assim como hoje eu sou. E esse é o testemunho, essa é a história de uma adolescente cristã que tem apenas 16 anos, mas que é apaixonada por Jesus. O desejo do meu coração é que você seja encorajado, é que você tenha a ousadia de pregar a palavra de Deus. Não tenha medo, não tenha medo, porque valerá a pena, valerá a pena. Eu tô aqui hoje, através desse vídeo, te dizendo isso. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Então feche seus olhos e ore junto comigo, tá bom? Eu estou em tua presença, Espírito Santo, para orar pela vida dessa pessoa que está assistindo. Eu não conheço ela, eu não sei o que se passa na vida dela, se ela se identificou com esse testemunho ou não, mas o Senhor sabe exatamente quem é essa pessoa que está assistindo, o Senhor conhece exatamente o coração dessa pessoa. Então a minha oração, o que eu te peço é que o Senhor encoraje essa pessoa, dê encorajamento, dê ousadia para que essa pessoa faça diferença nessa geração, que ela não tenha medo, mas que ela proclame o nome santo de Jesus até os confins da terra, que ela pregue o evangelho com ousadia, com coragem, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor que hoje alcança a vida dela. Então, que essa pessoa também compreenda o valor que ela tem para o Senhor, que ela compreenda o quanto ela é amada, o quanto ela é cuidada. Pode ser que tudo em volta dela não mostre isso, mas que hoje, que neste momento, agora mesmo, no momento em que ela está ouvindo essa oração, que ela se sinta amada pelo Senhor, que ela se sinta abraçada, que o Senhor vá de encontro ao coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, tudo aquilo que tenta impedir que esse adolescente, que esse jovem, que esse adulto cristão pregue a tua palavra, viva a tua palavra. Então que caia por terra agora em nome de Jesus tudo que tem prendido essa pessoa, todas as cadeias que tem tentado fazer com que essa pessoa não prossiga até o alvo dela, que é Cristo. Em nome de Jesus. Coragem, coragem. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa coragem para anunciar o Evangelho de Cristo. E que ela viva experiências incríveis e sobrenaturais com o Senhor. Que ela passe a amar mais a tua palavra. Que ela passe a amar mais o Senhor. E viva em prol disso. Em nome de Jesus. Amém. Então esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha sido abençoado e encorajado através do meu testemunho. Se você tem um testemunho parecido, ou se você quiser compartilhar o seu testemunho aqui nos comentários, fique à vontade, para isso eu irei amar ler e te responder também, te ajudar de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu estarei disposta a te ajudar, tá bom? Espero muito que essas palavras penetrem no seu coração e que, se você é um adolescente que até hoje, que até esse momento se envergonhava do evangelho por medo que as pessoas iriam achar, por dependência de aprovação das pessoas, que você seja encorajado a anunciar o evangelho e a viver os lindos planos que Deus tem para sua vida. Deus te abençoe grandemente, que você seja usado como instrumento nas mãos de Deus nessa geração. E viva, realmente viva os propósitos que Ele tem para você. O Senhor, Ele quer te usar, Ele quer que você o conheça verdadeiramente, não pelas experiências de outras pessoas que você ouviu até hoje,
Não ache que isso é suficiente, sabe? Não ache que apenas ouvir o meu testemunho, que eu vivi com Deus e vivo até hoje, é o suficiente. Não queira viver isso também, porque você pode viver isso também. Mas basta uma decisão, e essa decisão só depende de você. Essa decisão de mudar, ela só depende de você. Então tenha coragem pra tomar decisões radicais que te farão conhecer a Jesus com seus próprios olhos. E é isso, já falei demais. Eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aí no meu canal e ative o sininho para mais notificações. A minha intenção é gravar mais vídeos assim, trazer mais vídeos assim pro canal, permanecer com os vlogs, mas trazer vídeos, fazer tipo um quadro de bate-papo com vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.